Olá pessoal, hoje vocês estão me vendo aqui um pouquinho diferente, pois é, a idade chegou para mim também, então estou usando aqui meus óculos hoje, estreando eles, e a partir de agora vocês vão me ver muito aqui com óculos também. Então hoje eu vou falar para vocês sobre a mamoplastia redutora, que é uma das cirurgias que a gente mais faz aqui no consultório, aquelas mamas muito grandes, mamas muito pesadas, então se você quer saber tudo sobre essa cirurgia, se liga aí. Bom pessoal, é verdade que as mamas são fonte de incômodos aí para muitas mulheres. Então algumas têm a mama muito grande, outras têm a mama muito pequena, outras têm a mama um pouco caída, principalmente depois da amamentação. Hoje nós vamos falar especificamente daquelas pacientes que têm as mamas grandes e pesadas. Essas mamas grandes e pesadas, elas geralmente causam muitos incômodos para a paciente, principalmente em relação à postura, em relação às dores nas costas, às vezes também em relação à pele. Então pacientes que usam um sutiã muito apertado para sustentar essas mamas, às vezes tem feridas na pele, às vezes vincos também aqui na região do ombro. Algumas pacientes apresentam também dermatofitoses, que a gente chama, que são infecções de fungo nessa região da dobra, onde fica ali quente e úmido durante muito tempo, então às vezes tem coceira nessa região, tem algumas infecções. Então essa é uma cirurgia muito importante, uma cirurgia até em alguns casos de caráter reparador também, além da melhor estética. Bom, nessa cirurgia então nós tiramos tanto o excesso de tecido mamário, né, que é glândula mamária, às vezes tecido gorduroso que fica entremeado nessa glândula aí, principalmente com o passar dos anos da paciente, a paciente que é mais madura, né, ela vai ter mais tecido gorduroso do que glândula e também excesso de pele. Quando a gente faz essa ressecção tanto de gordura quanto pele, a gente tem que deixar cicatrizes nessa mama. E aí é o ponto número 1 dessa cirurgia, são as cicatrizes. Então, tem um vídeo aqui falando só sobre as cicatrizes das cirurgias de mama, tá lá, cicatrizes de mastopexia, então quem ainda não assistiu, um vídeo muito legal, pode assistir, tá aqui na descrição desse vídeo. Então essa cicatriz é uma cicatriz classicamente conhecida como T invertido. Então uma cicatriz que fica ao redor das areolas, uma cicatriz que fica na vertical embaixo das areolas e uma cicatriz também que fica na região do sulco inframamário. E quando nós fazemos a ressecção do tecido mamário, através dessas cicatrizes, dessas incisões na pele, nós conseguimos fazer duas coisas. Primeira coisa é levantar a areola, né? Levantar o mamilo e a areola. E outra coisa, a gente pode pegar um pedaço dessa glândula, né, desse tecido mamário que a gente não vai ressecar, e a gente monta ele como se fosse uma espécie de uma prótese mamária. E aí a gente coloca esse tecido mamário lá em cima, perto aqui da região do colo da paciente, deixando a mama redonda e bonita. Então eu até postei um vídeo desse no meu Instagram que deu bastante repercussão, de uma mama sem prótese e que realmente parecia muito que tinha uma prótese. Então até a gente que é especialista, olhando uma foto dessa, a gente não consegue dizer se tem ou se não tem prótese. Então o fato é que realmente a mama sai muito em pezinha das mesas de cirurgia nos primeiros dias, nos primeiros meses, mas com o passar do tempo é natural também que o tecido mamário da paciente ela não tem aquela consistência de prótese e ela vai com o tempo cedendo, às vezes até mais rápido do que com a prótese. Então como nós realizamos a cirurgia? Nós identificamos o lugar em que a gente quer subir a areola, esse é o ponto principal, que é chamado até de ponto A de Pitangui, que foi o professor Pitangui que identificou e publicou esse ponto. Então nós identificamos esse ponto para onde nós queremos subir essa areola e aí nós sentimos com a mão mesmo o excesso de tecido mamário que a gente vai ter que ressecar na cirurgia. E com base nisso a gente consegue fazer as marcações e retirar esse excesso. Como eu falei, nós podemos fazer uma montagem dessa mama, né, como se fosse uma prótese de silicone e montando ela um pouco mais ali acima para deixar essa mama mais redonda e mais consistente também. E nós subimos a areola. E aí muita gente acha que nós tiramos essa areola, tiramos o bico da mama e colamos ela em cima. E a gente, na verdade, a gente não faz isso. A gente leva essa areola lá para cima. Então é como se você pudesse imaginar uma língua, né, com uma areola na ponta, e a gente vai rodar essa língua e subir essa areola para onde a gente quer, ou para onde a gente consegue, pelo menos. Porque isso é um dos riscos da cirurgia, que eu vou falar mais para frente, que é a necrose da areola. Então, quanto mais a gente quer subir essa areola, mais a gente tem que cortar ao redor dela e menos sangue chega para nutrir essa região da mama. Então, essa é uma cirurgia que a gente faz normalmente sem a utilização da prótese, mas em alguns casos, principalmente se for desejo da paciente, a gente pode, ao invés de fazer essa prótese, entre aspas, com o tecido da paciente, a gente pode realmente
fazer a utilização de uma prótese. Na grande maioria das vezes não é necessário, porque ela vai ter volume suficiente para preencher essa mama e deixar uma mama com um bom volume, né? Então a gente reserva a prótese ali para aquelas pacientes que a gente quer aumentar mesmo a mama ou preencher essa mama e a gente não tem tecido mamário suficiente. Até porque a gente sabe que a prótese ela não é uma coisa sem riscos, né? Então toda vez que a gente coloca uma prótese, a gente está aumentando um pouco o risco da cirurgia, risco de infecções, risco dessa paciente ter que reoperar no futuro, risco às vezes maior de abrir ponto, de deixar essa cicatriz um pouco mais grosseira, porque a prótese ali ela tensiona de certa forma essas cicatrizes e elas tendem a ficar talvez um pouco mais grossas, um pouco mais largas do que a mamoplastia sem a prótese. Vamos falar então agora do pós-operatório. E se você ficou até aqui comigo, é porque esse vídeo de alguma forma está servindo para você, então já dá um apoio aqui para o nosso canal, se inscreva nele, dê um joinha no nosso vídeo e vamos para frente. O pós-operatório da cirurgia ela não costuma ser muito doloroso, tá? Talvez seja um pouco desconfortável pela posição que você tem que ficar na cama, por não poder abrir muito os braços. Então o que eu falo para os pacientes é que a dor é muito suportável, principalmente com a medicação que a gente prescreve, a medicação de analgésicos e anti-inflamatórios usuais, não é nada demais a medicação que a gente prescreve, e essa dor é bastante confortável. Essas cicatrizes, elas vão ter um processo de maturação, então no começo, no primeiro mês ela geralmente fica muito fininha, a partir do primeiro mês ela costuma dar uma piorada, é normal, não precisa ficar desesperado, então é a fase que a gente fala, uma fase proliferativa da cicatrização, então ela vai ficar mais avermelhada, vai ficar mais grosseira, e a partir ali do quarto até o sexto mês, ela costuma ir melhorando, ela entra em uma outra fase, que é a fase de maturação, que ela costuma ficar mais mole, ela costuma dar uma clareada, ficar mais próxima da cor da pele que está ao redor dela. Há perigo na cirurgia? Bom, toda cirurgia tem seus riscos, mas como tudo na nossa vida tem risco. Então à medida que você levantou da sua cama e começou a caminhar dentro da sua própria casa, você já está exposta aos riscos da vida, ao atravessar uma rua, ao viajar de carro, mas é uma cirurgia muito, muito segura, uma cirurgia que cada vez a gente tem aumentado a tecnologia de produtos anestésicos, de técnicas de anestesia, estrutura de centro cirúrgico, a gente faz todo um preparo do paciente para essa cirurgia, então a gente pede uma bateria de exames, vê se está tudo certo, adequa o peso, adequa alguma coisa que ele está fora do normal dessa paciente para poder fazer essa cirurgia com toda a segurança que a gente pode. E quais são as maiores complicações, digamos assim, dessa cirurgia? A mais comum, eu diria, que é a abertura de pontos. Então, essa é relativamente comum, de abrir um ou outro pontinho, principalmente na cicatriz vertical, que fica abaixo da areola, né? Então, ali é a região de maior tensão dessa cirurgia. Quando você fica em pé, né? Quando a paciente fica em pé, a mama, ela fica apoiada nessa cicatriz, então é comum que ali abra um pouco o ponto, ou alargue um pouco essa cicatriz, mas nada que seja uma ferida muito diferente de quando você, por exemplo, rala o joelho ou o cotovelo, então aquilo ali vai cicatrizar em 1 a 2 meses sem nenhum problema. Outro risco dessa cirurgia, como eu falei lá atrás, é justamente da necrose da areola. Então, como eu expliquei, é como se fosse uma lingueta, né, com a areola aqui na ponta, e a gente vai rodar esse tecido e subir essa areola. E quanto mais a gente tem que subir essa areola, mais eu tenho que cortar em volta dela. Quanto mais eu corto, menos sangue vai chegar na ponta dessa língua, que é onde está a nossa areola. Então, em alguns casos, a gente precisa cortar muito e chega pouco sangue e essa areola pode sofrer, né? Quando a gente fala sofrer, a gente está falando de necrose, quando fica aquela casquinha preta. Isso pode ser uma necrose total, que é uma coisa mais dramática e mais rara também, ou uma necrose parcial, quando apenas uma bordinha dela, às vezes dá uma casquinha ali, abre uma feridinha, que geralmente não tem muito problema, tá? Ali fica uma cicatrizinha redonda, bonitinha, como se fosse uma areola mesmo. Às vezes tem alguma alteração de cor entre a areola e essa região que sofreu um pouco, mas isso é facilmente remediável se incomodar a paciente com micropigmentação, né, que é aquela tatuagem igual faz na sobrancelha. O tatuador chega ali e faz a areola bem redondinha, da mesma cor, tudo bonitinho, então não é uma coisa que tem grandes problemas aí para a paciente. Outras complicações inerentes a qualquer ato cirúrgico que são infecção, hematoma e seroma, né, são coisas que podem acontecer em qualquer cirurgia, mas de qualquer forma são coisas muito, muito raras nesse tipo de cirurgia. A infecção é muito provável porque uma cirurgia limpa, uma cirurgia que a gente não entra nas cavidades
que são contaminados no nosso corpo, então é uma coisa bem realmente segura de ser feita. É uma cirurgia que normalmente é feita com anestesia peridural ou geral em centro cirúrgico, então normalmente o paciente vai de manhã para a cirurgia, a gente opera, essa cirurgia costuma demorar entre 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 4 horas, a depender aí do grau de dificuldade dessa cirurgia. O paciente costuma dormir no hospital e no outro dia de manhã a gente dá alta, o paciente vai para casa tranquilo, tem que ficar com os braços mais paradinhos, que eu costumo orientar os meus pacientes, bracinho de Tiranossauro Rex, então o paciente consegue comer, consegue escovar os dentes, consegue até pentear o cabelo, mas sem fazer grandes movimentos com o braço, para não tensionar ainda mais a cicatriz e ter chance de abrir pontos. E resumindo para vocês, é uma cirurgia então muito segura, uma cirurgia que aumenta muito a qualidade de vida dos pacientes. Você imagina, teve um dia que eu até postei no meu Instagram, eu tirei 4 quilos aproximadamente de uma mama, então você imagina aí a qualidade de vida para essa paciente, passar a ter 4 quilos a menos pendurados aqui no tórax, pesando, marcando ali o ombro, doendo as costas. Então ela aumenta muito significativamente a qualidade de vida da paciente, sem falar também na melhor estética, então a mão mais levantada, mais montadinha, mais redondinha, que cabe ali no sutiã. E como eu falei, é uma cirurgia segura, sem grandes riscos aí para a vida da paciente. Tem aquele processo de pós-operatório ali que talvez seja um pouco desconfortável, mas não é doloroso. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, novamente, já dê o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe aí com as amigas que têm interesse ou que precisam fazer essa cirurgia e nos vemos nos próximos vídeos.